Você consegue imaginar ser trancada em uma jaula de ferro, deixada para morrer, lentamente, dentro de uma gruta fria, esquecida pelo mundo, sem água, sem luz e sem ninguém para ouvir seus gritos? Pois essa história aconteceu de verdade no Brasil do século XIX. E o que veio depois foi tão inacreditável que ainda hoje faz muita gente duvidar que fosse possível sobreviver a tamanha crueldade. Antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa o like e comenta de que cidade você está assistindo. Eu amo ver até onde essas histórias emocionantes estão chegando. Agora vamos voltar para 1847, porque é aqui que tudo começa menos e começa de um jeito que você nunca vai esquecer. Minas Gerais, 1847. A província vivia um período estranho, um tempo em que a mineração já não sustentava mais ninguém, e a agricultura, teimosa, tentava florescer em terras cansadas. As vilas surgiam espalhadas pelas encostas como feridas na paisagem, e cada uma carregava seus próprios segredos, seus próprios conflitos silenciosos. Em meio a esse cenário, ficava a pequena Santa Rita das Águas Claras, encravada na Serra da Piedade, um lugar onde famílias tradicionais mandavam mais que lei, mais que Deus, mais do que qualquer moral existente. Helena Rodrigues de Almeida vivia ali, e sua vida estava prestes a ser destruída de uma forma tão abrupta que ninguém, nem mesmo ela, teria tempo de respirar. Filha de um humilde comerciante de tecidos e de uma costureira respeitada, Helena tinha 28 anos e sempre cultivou a dignidade como quem protege um tesouro. Aprendeu a ler e escrever com o padre local, coisa rara para mulheres da época. E seu intelecto afiado era motivo de admiração e inveja. Mas foi justamente isso que chamou a atenção de Eduardo Sampaio, o filho mais novo de uma das famílias mais poderosas e temidas da região. Eles se apaixonaram contra todas as probabilidades e contra a vontade cruel da matriarca Sampaio, Dona Eulália, uma mulher que carregava no olhar tudo o que é frio, rígido e impenetrável. Mesmo assim, Eduardo insistiu. Eles se casaram em 1843 e viveram, por 4 anos, em uma felicidade discreta, simples e profunda. Até que a tragédia chegou. Foi em março de 1847. Eduardo adoeceu de febre amarela, uma doença rápida e devastadora. Em poucas semanas, ele se transformou de um jovem forte para um corpo frágil, dependente dos cuidados incansáveis de Helena. Ela fez de tudo. Chorou, rezou, implorou. Mas o coração dele parou numa madrugada gelada de abril, nos braços dela sussurrando amor pela última vez. E se você acha que isso foi o pior, não foi. Era apenas o início da descida de Helena para o inferno. O inferno, cuidadosamente preparado pela família Sampaio. Só 7 dias após o enterro, quando Helena ainda mal conseguia ficar de pé sem tremer, Dona Eulália apareceu à sua porta com 2 filhos e um oficial de justiça. A sentença foi dada com a frieza de quem joga lixo fora. Helena deveria abandonar a casa imediatamente, sem direito a nada, nem aos objetos que ela mesma havia costurado, nem à dignidade que ainda tentava manter. Ela foi expulsa com uma mala nas mãos e o coração rasgado entre o luto e a humilhação. Mas a crueldade não parou ali. 3 semanas depois, antes que sua dor tivesse qualquer chance de cicatrizar, Helena foi arrancada da cama no meio da madrugada, levada por soldados sob acusação de roubar joias da família Sampaio. Joias que ela jamais tocou. Não houve defesa, não houve testemunhas, não houve verdade. Houve apenas o ódio de uma família influente e o silêncio cúmplice de uma vila inteira que temia enfrentar os poderosos do As Semanas Pressa. Nenhuma visita, nenhuma esperança. E então, no dia 16 de maio de 1847, perante uma multidão curiosa, Helena ouviu sua sentença final. Seria trancada em uma jaula de ferro e deixada na gruta do esquecimento, nas profundezas da Serra da Piedade, para morrer da forma mais lenta e desumana possível.
Uma punição criada para apagar pessoas da existência. Uma morte que não deixava marcas. Apenas silêncio. E o pior, a maioria das pessoas ali acreditava que ela merecia. Helena foi colocada dentro da jaula como um animal, pequena demais para ficar em pé, grande demais para oferecer conforto. A viagem até a gruta durou horas, cada solavanco da carroça arrancando lágrimas silenciosas. Lá dentro, os soldados desceram com tochas até uma câmara tão profunda que até o eco parecia morrer antes de voltar. Quando as tochas foram embora, a escuridão engoliu tudo. E foi nesse momento, sozinha na escuridão absoluta, com frio, medo e o desespero apertando o coração, que Helena percebeu que ninguém voltaria para tirá-la dali. Pelo menos, ninguém que ela conhecesse. O que ela não sabia, menos o que ninguém poderia prever, é que o destino estava prestes a colocar na vida dela um homem que mudaria tudo, não apenas salvando sua vida, mas transformando para sempre o rumo dessa história. E esse encontro estava muito mais próximo do que ela imaginava. A escuridão dentro da gruta do esquecimento era tão profunda que parecia viva, pulsando, respirando ao redor de Helena como se quisesse devorá-la. Assim que os passos dos soldados desapareceram, ela percebeu o tipo de morte que haviam reservado para ela. Não era rápida. Não era limpa. Era lenta. Cruel. Feita para quebrar o corpo primeiro e a mente depois. E era exatamente isso que começou a acontecer nas primeiras horas. Helena tentou manter a respiração firme, mas o ar da gruta era pesado, úmido, com cheiro de mofo e algo podre que ela não queria imaginar. O que poderia ser? A jaula estreita a impedia de se levantar. Seus joelhos afundavam na lama fria, e cada movimento fazia o metal das barras ranger num som que ecoava pela caverna inteira, como um lembrete de que não havia saída. Ela tentou chamar por ajuda, mas a própria voz parecia morrer ali dentro, engolida pela imensidão escura. Por muito tempo, ela apenas chorou. Chorou pelo marido, pela vida que perdeu, pelas injustiças que se empilharam como pedras sobre seu peito. Chorou pelo medo, pela fome que já começava a latejar, pela sede que queimava sua garganta, pelos pais que jamais saberiam o que foi feito dela, pela sensação avassaladora de estar desaparecendo do mundo, como se nunca tivesse existido. Era isso que os Sampaio queriam, que seu nome sumisse como poeira. As horas se misturavam até perderem sentido. Em algum momento, depois de gritar até a voz falhar, Helena percebeu que ninguém ouviria. Nem Deus parecia ouvir dentro daquela gruta. O silêncio era tão grosso que parecia uma entidade, e quanto mais o tempo passava, mais esse silêncio começava a falar com ela de formas que nenhum humano deveria experimentar. Ela começou a ouvir coisas, passos que nunca vinham, sussurros que desapareciam assim que tentava decifrá-los. A própria respiração ecoava de um jeito estranho, como se houvesse outras respirações por perto. O frio aumentava, penetrando fundo nos ossos, e a jaula se tornava cada vez mais apertada. Ela tentava se encolher, mas não havia espaço suficiente para encontrar qualquer posição que não doesse. No que julgava ser o segundo dia, a fome começou a corroer por dentro, e a sede era uma tortura contínua. A língua inchava, os lábios rachavam. Ela ouvia gotas caindo em algum ponto da caverna, menos cada gota um golpe, porque estavam perto demais para serem ignoradas e longe demais para serem alcançadas. A mente de Helena girava entre delírio e lucidez, entre vou sobreviver, e é assim que eu morro. Os delírios começaram fracos, vultos formando silhuetas nas sombras imaginárias. O som de passos leves, a impressão de que alguém estava observando pela escuridão. Depois, vieram visões mais fortes. Ela via luzes dançando, ouvia vozes chamando por ela, menos vozes que reconhecia, e outras que nunca tinha ouvido antes. Em certo momento, viu o próprio Eduardo parado diante da jaula, com expressão triste. Ela estendeu a mão, mas ele se dissolveu no escuro como fumaça. E a cada vez que voltava à realidade, a gruta parecia ainda maior, ainda mais silenciosa, ainda mais mortal. O terceiro dia menos, ou o que deveria ser, trouxe o cansaço absoluto.
Ela já não conseguia mais manter a cabeça erguida. Seus dedos tremiam. Suas pernas doíam de tanto permanecer ajoelhada. E foi ali, naquele pedaço de metal frio, que ela percebeu que a morte não viria de uma vez. Viria aos poucos, arrancando sua força, sua esperança, sua consciência. Ela sentiu o desespero transformar-se em resignação. Se é assim que acaba, que acabe logo. Mas o destino não costuma agir no tempo dos homens. E quando tudo parecia perdido, algo diferente aconteceu. Algo que cortou a escuridão como um estalo. Algo real, concreto. Menos algo que não era fruto da mente delirante de uma mulher à beira da morte. Helena ouviu um som. No início, achou que fosse mais uma alucinação, mas o som voltou. Repetido, ritmado. Passos. De verdade. Pesados. Cada vez mais próximos. Junto deles, uma luz tremeluzente que se moldava nas paredes da gruta. Uma tocha. A primeira luz que seus olhos viam em dias. Helena tentou se mexer, mas seu corpo não obedecia. Apenas conseguiu virar lentamente o rosto, forçando o pescoço dolorido, encarando aquela luz como se estivesse vendo o sol depois de uma eternidade. O coração acelerou num ritmo desesperado, mas tão fraco que parecia ecoar dentro dela como um último pedido por vida. A figura entrou na câmara. Um homem alto, barba espessa house, de fazendeiro. Ele parou tão abruptamente ao ver a jaula que o silêncio se quebrou com o som do choque preso em sua garganta. Meu Deus do céu! Foram as palavras que marcaram o momento em que o destino de Helena mudou. Ele se ajoelhou diante da jaula, aproximou a tocha do rosto dela, e ela viu algo que não via há muito tempo. Humanidade. No olhar dele havia espanto, dor, compaixão. Havia perguntas. Havia vida. A primeira vida que chegava até ela desde o dia em que foi arrastada para dentro daquela caverna. Moça, você está viva? Helena tentou responder, mas o som que saiu foi apenas um gemido rouco. Ainda assim, o homem entendeu. Havia urgência em sua expressão quando ele murmurou: eu vou te tirar daqui. Aguenta firme. Força. Era isso que Helena já não tinha. Mas o calor da tocha iluminando seu rosto e a firmeza da voz dele reacenderam algo minúsculo dentro dela, menos uma fagulha que se recusava a morrer. Ele examinou o cadeado e logo percebeu que não seria fácil. Pegou uma pedra grande e começou a esmagá-la contra o metal. Cada golpe ecoava como trovão nas paredes da gruta. Cada pancada trazendo um pouco mais de luz, um pouco mais de esperança. E então, finalmente, o cadeado cedeu. Ele abriu a porta da jaula e a puxou com cuidado. Helena parecia pesar menos que uma criança. Seus músculos já não respondiam. Seus olhos ardiam com a claridade fraca da tocha. Ele a envolveu em sua própria jaqueta, segurando-a contra o peito como se fosse algo precioso, frágil, quase quebrando. Você está segura agora. Eu vou cuidar de você. Helena não sabia se aquilo era real ou mais um sonho cruel, mas os braços dele eram quentes demais para ser imaginação. O cheiro da terra, o toque firme, o som da respiração. Tudo dizia que ela estava viva, que alguém havia encontrado a força para entrar onde ninguém mais ousaria. A subida da gruta foi longa. Ele precisava parar para ajustar o peso dela, respirar, iluminar o caminho. A cada passo, Helena sentia o mundo desmoronar e reconstruir dentro dela. A dor voltava. A esperança voltava. Tudo voltava ao mesmo tempo. O ar fresco, na saída da caverna, ardeu em seus pulmões, como fogo. Do lado de fora havia um cavalo amarrado. Ele a colocou na sela e a manteve firme contra o corpo, enquanto desciam pela serra. E ali, entre lapsos de consciência, Helena percebeu uma verdade simples, impossível de ignorar. Ela não estava mais morrendo. Estava começando a viver de novo. E o homem que a carregava seria o responsável por tudo o que aconteceria a seguir. Quando Helena abriu os olhos novamente, já não havia escuridão. A primeira coisa que percebeu foi a luz suave, entrando por uma janela pequena. Depois, o cheiro de madeira, de terra, de fumaça distante vindo de um fogão a lenha. A segunda coisa que percebeu foi a cama. Menos uma cama de verdade, com lençóis limpos, com um cobertor quente envolvendo seu corpo fraco. A terceira,
Foi ele, o homem que a salvara, estava sentado numa cadeira ao lado da cama, observando-a, com uma mistura de alívio e preocupação. E essa visão, tão simples, tão humana, quase a fez chorar. Você acordou? Ele disse, com a voz baixa e emocionada. Graças a Deus. Helena tentou responder, mas sua garganta queimava. O homem pareceu entender e pegou uma caneca de água. Ajudou a se sentar segurando-a com cuidado, como quem teme que ela se parta ao meio. Ela bebeu aos poucos, sentindo a água descer como fogo, e alívio ao mesmo tempo. Quando terminou, caiu de volta nos travesseiros, exausta por um esforço tão pequeno. Meu nome é Joaquim. Joaquim Tavares. Ele disse. Você está na minha fazenda. Está segura. A palavra parecia estranha. Segura. Como se pertencesse a outra vida. Helena precisou de alguns segundos para unir pensamento e voz. Obrigada. Conseguiu sussurrar. Era tudo o que seu corpo permitia. Joaquim assentiu devagar, sem pressa. Você precisa descansar. Tá fraca. Eu nunca vi alguém tão perto da morte ainda respirando. Ele disse aquilo com cuidado. Não por crueldade, mas por honestidade. E Helena sabia. Sabia que havia cruzado a fronteira da vida mais de uma vez dentro daquela gruta. Nos dias seguintes, o mundo recuperou cor, lentamente. Joaquim cuidava dela com a atenção de alguém que carregava uma promessa antiga no peito. Trazia caldo leve em tigelas pequenas, chá quente, pedaços de pão amolecido no leite. Ajudava menos a se levantar, a caminhar até a janela, a respirar o ar fresco do lado de fora da casa. Cada gesto dele era medido, gentil, silencioso. E Helena reaprendia a sentir o sol no rosto, reaprendia a beber sem pressa, reaprendia a dormir sem medo de nunca acordar. O ambiente simples da casa de Joaquim, menos paredes caiadas, chão de barro batido, poucos móveis feitos à mão, era um paraíso comparado à escuridão onde ela quase morreu. Ela se permitia absorver a paz daquele lugar, como quem absorve ar, depois de quase se afogar. Não passou muito tempo até que Helena conseguisse ficar em pé sem ajuda. Depois caminhar sozinha. Depois sorri pela primeira vez. E quando sorriu, Joaquim desviou o olhar por um segundo. Como se aquele pequeno gesto fosse luminoso demais. As conversas chegaram devagar. Helena contou sobre os pais, sobre a vida simples, sobre o casamento com Eduardo, e ao dizer o nome do marido morto, sua voz quebrou. Joaquim ouviu tudo. Não interrompeu, não julgou, não pediu mais do que ela conseguia dar. Apenas ouviu. E então chegou a vez dele. Joaquim contou sobre a esposa falecida, sobre a filha pequena que perdera num acidente, sobre a solidão que o consumiu por anos. Contou sem drama, sem exagero, apenas como quem revela uma cicatriz antiga, que nunca parou de doer. E ali, sem perceber, eles reconheceram no outro algo que poucas pessoas compartilham. O peso da perda, o tipo de dor que transforma para sempre. Com o tempo, Helena começou a ajudar com pequenas tarefas. Primeiro lavar louça, depois varrer a cozinha, depois cuidar da horta. Joaquim tentava impedir, dizia que ela precisava descansar. Mas Helena insistia, com firmeza. Precisava se sentir útil. Precisava ter controle sobre alguma parte da própria vida. Precisava se lembrar de que ainda era uma mulher viva, não apenas uma sobrevivente. E quanto mais ela vivia ao lado de Joaquim, mais percebia algo que não esperava. Segurança. Não era apenas a segurança física, de estar em um lugar onde ninguém sabia quem ela era. Era um tipo de segurança emocional. Uma sensação de lar que começou a brotar silenciosa dentro dela, mesmo quando ela tentava ignorar. Mas junto com isso, nasceu um medo. Um medo que apareceu uma noite, quando Helena estava sentada perto do fogão enquanto Joaquim consertava uma ferramenta na mesa. O estalo da lenha no fogo a fez tremer. O som de gotas caindo no balde a fez engolir seco. A memória da jaula, da escuridão, da sede, voltava ainda com força. E o medo não era apenas da gruta, era de ser encontrada. Era de ser levada outra vez. Era de perder tudo de novo. Joaquim percebeu. Helena, você está segura aqui, ele disse,
com voz firme: ninguém chega nessa fazenda sem eu saber. E ninguém da vila tem motivo para vir até aqui. Essa terra é isolada de propósito. Eu quis assim. Mas a família Sampaio, eles acham que você morreu. Todos acham. As palavras eram duras, mas libertadoras. Helena precisava ouvir aquilo. Precisava saber que era um fantasma para aqueles que tentaram apagá-la. Um fantasma que agora caminhava viva sobre a terra. O tempo passou. Sem pressa, sem grandes eventos, mas com mudanças silenciosas que moldavam os dias. Helena começou a dormir melhor. Começou a comer com mais apetite. Começou a acordar sem sentir o peso da morte no peito. A casa ganhava vida com ela ali. Joaquim percebia, mas não dizia. Era um homem de pouco falar, mas de olhar profundo demais. E Helena sentia esse olhar. E um dia, quando ela se levantou cedo e olhou pela janela, viu Joaquim no campo cortando lena, a luz da manhã iluminando o rosto cansado. E por um breve instante, sentiu algo inexplicável. Algo quente. Algo que a assustou. Não era a hora. Ela sabia. O coração ainda estava remendado demais para lidar com novas feridas. Mas a vida tem um jeito estranho de florescer onde menos se espera. Naquele mesmo dia, enquanto ela cortava couves na horta, Joaquim se aproximou com passos silenciosos. Você está melhor, ele disse. Não era pergunta, era constatação. Estou tentando. Ela respondeu, está conseguindo. E Helena percebeu que aquelas duas palavras, tão simples, significavam tudo. Representavam um reconhecimento, uma fé que ela mesma não tinha. Era como se Joaquim dissesse: você voltou. Você existe. Não é mais a mulher que deixaram para morrer. Os meses se acumularam como camadas novas de pele. Helena engordou um pouco, recuperou força, recuperou brilho no olhar. Joaquim continuou cuidando dela de forma discreta, mas constante. Era o apoio silencioso que ela nunca soube que precisava. E pouco a pouco, Helena começou a acreditar que talvez depois de tudo, ainda houvesse vida para viver. Não uma vida marcada pelo medo, mas uma vida construída com paciência, com trabalho, com gratidão e com a presença de um homem que havia transformado sua morte, anunciada em um recomeço. Mas o destino ainda guardava revelações verdades em conflitos e sentimentos que nenhum dos dois estava preparado para encarar. Porque às vezes, a parte mais difícil não é sobreviver à crueldade. É sobreviver ao amor que nasce depois dela. A rotina na fazenda do Vale Perdido começou a se tornar familiar para Helena. Quase confortável demais para alguém que viveu o pior da alma humana. Mas ao mesmo tempo em que o corpo dela se fortalecia, a mente ainda carregava sombras que insistiam em seguir cada passo. Era fácil fingir que estava tudo bem, enquanto mexia na horta, varria o chão ou preparava o jantar. Difícil era quando a noite chegava e a solidão da memória se sentava ao lado dela como uma visita indesejada. Às vezes, no meio da madrugada, Helena acordava com o coração disparado, certa de que ainda estava dentro da jaula. Bastava o vento zunir pelas frestas da janela, ou uma tábua estalar no chão, para que seu corpo congelasse. Em uma dessas noites, ela acordou sufocada, segurando o pescoço, como se as grades ainda estivessem ali. Joaquim ouviu o barulho e correu até o quarto. Helena chamou, sem invadir, apenas encostado na porta. Ela demorou para conseguir falar. Foi só um sonho, sussurrou, mas os olhos dela diziam que não era apenas isso. Joaquim não insistiu, não tentou arrancar confissões, nem minimizar a dor. Apenas deixou uma vela acesa ao lado da cama e disse: se precisar, estou aqui. A noite toda. E ficou, não ao lado dela, mas sentado na cadeira do corredor, acordado até o amanhecer. Foi a primeira noite em que Helena dormiu de verdade desde a gruta. Os dias seguintes trouxeram mais estabilidade. Ela conseguia trabalhar na horta com mais energia, cozinhava melhor, conversava mais. E quanto mais o tempo passava, mais ela e Joaquim se aproximavam menos sem perceber. O silêncio confortável entre os dois, que antes era apenas ausência de barulho, agora era presença. Uma presença quente, sólida, que não precisava de explicações. Joaquim
Era um homem de hábitos simples. Trabalhava do amanhecer ao anoitecer, cuidando de cada canto da fazenda, como se a vida dependesse daquilo. E, em certo sentido, dependia. Depois que perdera a esposa e filha, aquela terra era a única coisa que o mantinha em pé. Até que Helena chegou. E pela primeira vez, em muitos anos, ele não trabalhava apenas para sobreviver. Trabalhava porque alguém dividia o dia com ele. Helena via isso. Via nos pequenos gestos, menos como quando ele trazia as primeiras flores da horta para colocar na mesa, mesmo fingindo que era apenas um costume antigo. Via quando ele deixava as ferramentas organizadas demais, como se precisasse encontrar ordem no mundo para compensar a desordem do próprio coração. Via quando ele olhava para ela por longos segundos, mas desviava quando ela percebia. E esse olhar que ela fingia não notar, começou a mexer com ela. Ela lutava contra a ideia, não queria. O podia, era cedo demais. Parecia traição, mesmo sabendo que Eduardo nunca pediria para ela viver de luto eterno. Mas o coração tem caminhos que não obedecem à razão. E às vezes, no fim da tarde, quando Joaquim aparecia suado e cansado, com aquela barba desgrenhada e o olhar bondoso, Helena sentia um calor estranho, uma sensação de que algo dentro dela estava sendo lentamente reconstruído. Mas o medo ainda era maior. Medo de sentir novamente. Medo de perder outra vez. Medo de que o destino tirasse dela o pouco que ainda tinha. E, como se o mundo quisesse colocá-la à prova, o passado não demorou a bater novamente à porta. Não pela família Sampaio, mas pelo próprio corpo dela. Foi numa manhã comum. O sol brilhava. Os pássaros cantavam. Joaquim estava no curral. Helena lavava roupas no riacho quando ouviu galhos quebrando na mata. O som fez seu estômago virar. Ela congelou. A imagem da gruta, da jaula, da sentença, tomou conta da mente num piscar de olhos. Por um instante, acreditou que seriam soldados vindo buscá-la. Helena chamou uma voz próxima, mais suave. Era apenas Joaquim. Mas o susto foi tão grande que suas pernas cederam. Ele correu até ela, segurando-a pelos ombros. Ei, tudo bem, sou só eu. Helena respirou fundo, mas o pânico ainda queimava. Eu achei que começou, mas a voz falhou. Joaquim entendeu. Você não está mais lá. Nunca mais vai estar. Helena fechou os olhos. Queria acreditar. Queria muito. Mas as cicatrizes que a gruta deixou não estavam apenas na pele. Estavam na alma. E essas levavam tempo para cicatrizar. Foi ali, à beira do riacho, que Joaquim segurou as mãos dela pela primeira vez. Não por romance, não por impulso, mas porque ela estava tremendo. E ele queria a âncora lá, de volta ao mundo real. Aquele toque, simples e firme, fez algo dentro dela estremecer. Ela afastou as mãos com delicadeza, assustada com o que sentiu menos, mas não disse nada. Apenas respirou fundo e tentou retomar o equilíbrio. Nos dias seguintes, esse momento não saiu da mente de nenhum dos dois. E foi nesse período que Helena começou a perceber pequenos detalhes que antes não prestava atenção. Como o modo como Joaquim sempre deixava comida preparada antes de ir para a roça. Como ele observava discretamente se ela dormia bem. Como constantemente deixava um espaço entre os dois. Mas nunca longe demais. E à medida que ia recuperando forças, a casa também mudava ao redor dela. A cozinha parecia mais viva. O cheiro do café pela manhã parecia mais intenso. Os móveis antigos, embora simples, agora carregavam memórias novas, e não apenas lembranças de perdas antigas. Era como se Helena, apenas existindo ali, estivesse repintando tudo de novo. Mas o mundo exterior não havia desaparecido. E a primeira demonstração disso veio de forma inesperada. Um mascate, desses que viajavam de fazenda em fazenda, vendendo tecidos, ferramentas e notícias, apareceu um dia sem aviso. Era um homem falante, curioso, daqueles que percebem cada detalhe. Quando viu Helena, sua expressão mudou, não de julgamento, mas de surpresa, como se reconhecesse algo na postura dela, no olhar, no silêncio. Helena percebeu, engoliu seco. O medo voltou com força. Joaquim ficou atento.
observando cada palavra do visitante. Ele apresentou Helena como governanta da casa, não porque quisesse diminuir seu valor, mas para protegê-la. O mascate não insistiu, mas deixou escapar, meio sem querer, que havia rumores sobre uma mulher dada como morta na vila de Santa Rita. Helena tremeu, mas o mascate também trouxe notícias importantes. A família Sampaio estava em ruínas. Dívidas, escândalos, falência moral e financeira. O império que sustentou a maldade contra ela estava desmoronando sozinho. Ouvindo isso, Helena sentiu uma mistura de alívio e tristeza estranha. Era como ver um monstro cair menos, mas perceber que, no fim, não sentia mais nada por ele. Depois que o mascate foi embora, Helena ficou inquieta. Sentia que o mundo que ela tentava esquecer ainda estava ali, rondando, esperando por uma brecha. Joaquim percebeu e se aproximou devagar. Eles não vão vir atrás de você, disse ele. Eu sei, mas ouvir sobre eles é como reviver tudo. Joaquim assentiu. Então vamos construir coisas novas, mais fortes do que qualquer lembrança ruim. Helena o encarou por alguns segundos longos. Havia algo no olhar dele, uma oferta silenciosa que ela não estava pronta para aceitar, mas que começava a desejar. E naquele instante, pela primeira vez, desde que foi trancada para morrer, Helena percebeu que talvez sua vida não estivesse apenas recomeçando. Talvez estivesse florescendo. Isso a assustava mais do que qualquer gruta escura. A noite caiu pesada, depois da visita do mascate. O silêncio na fazenda parecia maior do que o normal, como se cada canto da casa estivesse absorvendo a inquietação de Helena. Ela tentava se ocupar, lavou louça, arrumou a mesa, dobrou roupas, mas nada parecia suficiente para calar a sensação de que algo tinha sido reaberto dentro dela. Uma ferida antiga, uma lembrança adormecida, uma parte da vida que ela achou que pudesse enterrar na escuridão. Quando o relógio improvisado na parede marcou o final da noite, Joaquim entrou pela porta, carregando lenha. Ele observou Helena por alguns segundos, com aquele olhar que sempre via mais do que ela gostaria. Ela tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto. Foi muita coisa para um dia só, ele disse, tirando o chapéu e pousando na mesa. Helena assentiu. Eu sei que não deveria me abalar, mas ouvir que eles estão por aí, ainda existindo, dói de um jeito estranho. Joaquim se aproximou devagar, com a calma de alguém que aprendeu a lidar com dores que o tempo não cura. O que fizeram com você não desaparece só porque eles caíram, é normal doer. E ninguém espera que você supere isso tão rápido. A sinceridade dele a atingiu o fundo. Era diferente de Eduardo, diferente de qualquer homem que conheceu. Joaquim não tentava resolver sua dor. Ele a reconhecia, a respeitava. E isso por si só já era perigoso, porque fazia Helena sentir-se vista, inteira, viva. Eu tenho medo do mundo lá fora, Joaquim. Ela confessou pela primeira vez. Medo de sair daqui. Medo de ser quem eu era. Medo de viver. E medo de sentir de novo? Ele perguntou sem rodeios. Helena desviou o olhar. Era exatamente aquilo. Medo de sentir. Medo do que estava crescendo ali, naquele pedaço de fazenda esquecida, entre dois sobreviventes que não esperavam encontrar nada além de silêncio. Joaquim não insistiu. Ele nunca insistia. Apenas colocou um bule no fogão e acendeu o fogo. Vou fazer chá. Sempre ajuda quando a cabeça está pesada. Helena observou a forma como ele se movia menos forte, firme, mas com uma delicadeza que não combinava com sua aparência de homem marcado pela vida. Ela pensou, por um instante, no que teria sido sua vida se tivesse conhecido Joaquim antes de Eduardo. Mas afastou essa ideia rapidamente, quase com culpa. O passado era passado. E Joaquim era outra coisa, algo novo. Algo que ela temia nomear. O chá ficou pronto, e os dois beberam em silêncio. A tensão não era desconfortável, era densa, cheia de coisas não ditas. Quando a caneca de Helena estava quase vazia, ela percebeu que a mão dela tremia. Não de medo, de ansiedade. Dê algo maior, Helena. Joaquim chamou, a voz baixa. Você não está sozinha. Não mais. A frase pairou no ar.
Não era uma promessa vazia. Era um fato. Ela respirou fundo e respondeu. Pela primeira vez, desde que chegou ali, sem fugir. Eu sei, e é isso que me assusta. Joaquim não sorriu, não se afastou, mas seus olhos disseram tudo. Ele entendia. Talvez até sentisse o mesmo. Naquela noite, os dois foram dormir mais tarde do que o normal. Não houve toque, não houve confissão explícita. Mas houve uma mudança, algo invisível, mas real. Algo que deixaria a casa diferente no dia seguinte. E deixou, na manhã seguinte, o clima estava mais leve. Ou talvez fosse Helena quem estava. Ela acordou antes do sol, sentindo a respiração mais firme. Foi até a janela e observou Joaquim no curral, alimentando os animais. A luz do amanhecer desenhava seu contorno como se quisesse enfatizar cada detalhe. O ombro largo, a postura concentrada, o jeito dedicado. E Helena sentiu paz. Pela primeira vez desde a gruta, sentiu uma paz verdadeira, não completa, não perfeita, mas suficiente para que ela respirasse sem medo. Desceu e preparou o café. Colocou a mesa com mais cuidado do que o necessário. Joaquim entrou, tirando as luvas, e ficou surpreso ao ver tudo pronto. Você não precisava... Eu queria... Ela interrompeu. Simples. Joaquim ficou em silêncio por alguns segundos, como se tentasse processar o impacto dessas duas palavras. Então se sentou, e os dois tomaram café como se fosse a coisa mais natural do mundo. Era diferente, notavelmente diferente, mas Helena ainda carregava inseguranças. Conforme o dia avançava, sua mente voltava ao mascate, às notícias, ao mundo lá fora. E com isso, uma pergunta começou a se formar. Quanto tempo aquilo poderia durar? A fazenda era um refúgio, uma bolha. E bolhas estouram. No final da tarde, enquanto regava a horta, Helena ouviu o portão da cerca bater com força. O coração disparou. O corpo congelou menos. Até ela ver Joaquim, vindo em passos rápidos. Helena, preciso te mostrar uma coisa. O tom dele não era de pânico. Era de urgência. Ela largou o regador e o seguiu até a varanda. Joaquim estendeu um pedaço de papel amassado. O mascate deixou cair isso. Eu só percebi agora, quando fui arrumar o celeiro. Helena abriu o papel com cuidado. Era uma notícia impressa, recortada de algum jornal local. No título, em letras grandes: Família Sampaio sob investigação. Novos detalhes emergindo. O sangue de Helena gelou. Tem mais, Joaquim disse, apontando para o texto. A nota mencionava desaparecimentos antigos ligados à família. Mencionava testemunhas anônimas. Mencionava denúncias sobre torturas, cárcere, suspeitas que há anos rondavam a região. E, entre as linhas, uma frase que fez Helena sentir o chão desaparecer. Autoridades buscam informações sobre possíveis vítimas nunca identificadas. Helena deixou o jornal cair no chão. Eles vão procurar? Por mim? A voz dela saiu tão baixa que quase se perdeu no vento. Não vão te encontrar, Joaquim respondeu. Mas isso significa outra coisa. O quê? Ela perguntou, tentando manter a respiração estável. Significa que você não é apenas uma sobrevivente. Ele se aproximou. Você é a peça que falta. Helena encarou Joaquim com olhos arregalados, sentindo o peso daquela verdade cair sobre si. Se você quiser, ele continuou, pode denunciar tudo. Pode fazer justiça. Pode encerrar esse capítulo. Eu estarei com você. Helena deu um passo para trás. A cabeça girou. O mundo parecia grande demais. Rápido demais. Perigoso demais. Eu não sei. Joaquim, eu não sei se consigo. Eu mal consigo dormir sem acordar assustada. Eu não consigo enfrentar eles. Joaquim segurou os ombros dela firme, mas suave. Você não precisa enfrentar ninguém sozinha. Helena sentiu os olhos arderem. Eu tenho medo, confessou, a voz quebrada. Eu também tenho, Joaquim respondeu. Mas coragem não é ausência de medo, Helena. Coragem é seguir apesar dele. As palavras dele perfuraram seu peito de um jeito doloroso e reconfortante ao mesmo tempo. Ela respirou fundo, tentando reorganizar a própria alma. E ali naquele instante, algo mudou.
Não entre eles, mas dentro dela. Helena percebeu que o passado, por mais cruel que fosse, não tinha mais domínio total sobre sua vida. Havia escolhas, havia caminhos, havia futuro. E talvez havia amor. Um amor que se formava devagar, como chuva fina, molhando a terra dura. Um amor que ainda precisava de tempo menos, mas que já era impossível de negar. A noite chegou pesada outra vez. Mas desta vez, não era por causa do medo. Era pelo peso das escolhas. Depois de guardar o jornal recortado, Helena ficou sentada na beira da cama, segurando os próprios braços, como se tentasse impedir o mundo de desabar. Lá fora, Joaquim ajeitava os animais. Mas ela percebia, pelo som ritmado e preocupado dos passos, que ele não estava nada tranquilo. Ela respirou fundo. Precisava organizar a mente. Tudo estava mudando rápido demais. Primeiro o mascate, depois a notícia, depois aquela avalanche de possibilidade. Justiça. Justiça contra o Sampaio. Justiça por si mesma. Mas justiça também significava voltar a ser vista. Voltar ao mapa do mundo. Abrir a porta para lembranças que ela mal conseguia encarar sozinha. Quando Joaquim entrou, encontrou Helena ainda ali, imóvel, olhando para o chão. Você não comeu nada, ele disse, colocando um prato ao lado dela. Ela balançou a cabeça devagar. Não consigo. Joaquim não insistiu. Sentou-se no chão, ao lado da cama, menos sem invadir, sem impressionar, apenas ficando ali, como um abrigo silencioso. Eu sei o peso disso, ele disse. Se fosse comigo, talvez eu também tivesse medo de mexer no passado. Helena engoliu seco. Eu não sei se é medo de mexer no passado, ou medo de perder o presente. Joaquim levantou o olhar devagar. A frase pegou fundo nele. Profundo o suficiente para que o mundo parecesse parar por alguns segundos. Você não vai perder nada, ele disse. A voz baixa, firme, eu prometo. Helena apertou a colcha com força. Joaquim, e se eles descobrirem você? E se vierem atrás de quem te ajudou? Eu não quero arrastar sua vida para o meu inferno. Minha vida não é feita de medo, Helena. Ele respondeu. É feita do que eu escolho proteger. E ele encarou de um jeito que deixou claro. Ele estava falando dela. Helena desviou o olhar, sentindo o coração acelerar por motivos que, pela primeira vez, não tinham nada a ver com pânico. Os dias seguintes foram uma mistura estranha de calma e tempestade. Ela tentava manter a rotina, menos cozinhar, trabalhar na horta, cuidar da casa menos. Mas a cabeça não descansava. À noite, pensava no que poderia acontecer se ela decidisse denunciar. De manhã, pensava no que aconteceria se não denunciasse. Enequente. Isso Joaquim observava, ajudava, apoiava. Às vezes tão perto que ela sentia o calor do corpo dele. Outras vezes tão distante que a deixava respirar, sem pressão. Esse equilíbrio cuidadoso só aumentava o que Helena tentava evitar. Os sentimentos. Um dia, enquanto recolhia lenha no quintal, ela o viu encostado na cerca, olhando o pôr do sol. A luz laranja cortava o rosto dele de um jeito que revelava todas as cicatrizes, todas as perdas e toda a força. Joaquim, ela chamou. Ele virou devagar. Tudo bem? Helena hesitou. Queria agradecer. Queria falar sobre o medo. Queria dizer que não sabia caminhar sem ele. Mas o que saiu foi outra coisa. Por que você me salvou? A pergunta o atingiu como um golpe inesperado. Ele demorou para responder. Porque ele começou vendo você ali, naquele estado. Algo dentro de mim não permitiu que eu deixasse você morrer. Algo, ela insistiu. Joaquim respirou fundo. Algo que eu pensei que tinha morrido comigo, quando perdi minha família. Helena sentiu um arrepio percorrer o corpo. Não era medo, era reconhecimento. Os dois eram sobreviventes. Os dois tinham rachaduras profundas. E de alguma forma, as rachaduras deles se encaixavam. Eu não quero ser um peso na sua vida, ela disse, tentando manter a voz firme. Você não é um peso. Joaquim respondeu. É um motivo. O motivo, a palavra mexeu nela como nenhuma outra, desde que saiu da gruta. Na semana seguinte,
Helena começou a escrever. Joaquim Contru, sentada à mesa, com um carvão na mão e uma folha grande de papel diante de si. Ela escrevia nomes, datas, locais, pequenas memórias fragmentadas da época em que os Sampaio começaram a se tornar perigosos para ela. Era um mapa da própria dor. Isso é para denúncia? Joaquim perguntou. Helena fechou os olhos por um breve momento. É para mim. Eu preciso enxergar tudo antes de enfrentar. Ele sentou ao lado dela, sem tocar no papel. Apenas ficou ali, presente. E quando estiver pronta? Ele perguntou. Helena respirou fundo. Quando eu estiver pronta, vamos juntos. Ele sorriu. Um sorriso raro, discreto, quase tímido, mas que iluminava o rosto duro como se o tornasse mais jovem. Então estamos combinados, disse ele. Estamos. Helena respondeu, e naquele instante, ela sentiu como se estivesse dando o primeiro passo, para fora da gruta menos de verdade. Pela primeira vez. Mas como sempre, a vida não deixa ninguém caminhar em paz, por muito tempo. 2 dias depois, enquanto Joaquim estava no curral, e Helena separava legumes na cozinha, ela ouviu um som que fez o sangue gelar. Não era o vento. Não era um animal. Era o barulho claro, nítido e inconfundível, de passos desconhecidos entrando pela porteira. Helena largou tudo e correu para a varanda. E ali, no meio do caminho de terra, havia 3 homens. Ela não reconhecia nenhum deles. Mas eles olhavam diretamente para a casa. Diretamente para ela. E naquele momento, o coração de Helena soube. O passado não estava morto. Ele estava chegando. Os 3 homens pararam a alguns metros da varanda, imóveis, apenas observando. Helena ficou congelada por um segundo, que pareceu uma eternidade. O vento bateu contra a porta como se tentasse empurrá-la de volta para dentro. O coração dela batia tão forte que parecia querer avisá-la de que aquilo não era um encontro comum. Não eram viajantes, não eram vizinhos, não eram homens perdidos. E não estavam ali por acaso. Helena sentiu o corpo inteiro tremer. A respiração presa no peito. Por um instante, a visão dela ficou turva menos a memória da jaula, do frio, da escuridão, dos passos dos soldados. Tudo voltou em um raio. Ela estava prestes a recuar, quando a porta atrás dela abriu com força. Joaquim. Ele saiu como se tivesse sido puxado por um instinto antigo. Ao ver os homens, o corpo dele ficou rígido. A postura mudou. Ele deu um passo à frente, ficando entre Helena e os estranhos. Posso ajudar? Joaquim perguntou, a voz firme, sem indício de medo. O homem domeiou, mais alto, barba rala. Olhos frios menos coçou o queixo, e deu um meio sorriso. Daqueles que não chegam aos olhos. Estamos procurando uma pessoa, disse ele. Recebemos informação de que poderia estar por essas bandas. Helena sentiu o chão oscilar. Joaquim percebeu e tocou o braço dela discretamente, puxando-a um pouco para trás, mantendo o corpo dele como escudo. Que pessoa? Joaquim perguntou. Uma mulher, respondeu o mesmo homem, dando mais um passo. Dizem que desapareceu faz uns meses. Alguém que fugiu. E que talvez não tenha morrido como afirmaram por aí. Helena sentiu o ar sumir. Era como ouvir o próprio nome, sem que fosse dito. O homem a encarava como um lobo farejando sangue. Os outros 2 observavam tudo em silêncio, como se estivessem esperando o momento exato para agir. Joaquim manteve a expressão impassível. Tem muita gente sumindo por aí. O que isso tem a ver comigo? O homem inclinou a cabeça, avaliando Joaquim como quem avalia o tronco de uma árvore antes de derrubá-la. Talvez nada. Talvez tudo. Ele então virou o olhar para Helena menos, e nela pousou com tempo demais. A moça aí parece nervosa. Helena recuou instintivamente. Joaquim deu mais um passo à frente, bloqueando completamente a visão dos homens. Ela é da casa, disse Joaquim, duro. E não tem nada a ver com gente desaparecida. Agora falem logo o que querem, ou vão embora. Houve silêncio, o tipo de silêncio que antecede tempestades. Até que o homem sorriu, um sorriso torto, carregado de malícia e certeza. Só queremos conversar. Saber se viram alguém estranho passando por aqui. Uma mulher magra, cabelo castanho, cerca de 30 anos. A família dela está
procurando. Helena sentiu o estômago virar. A família Sampaio não estava simplesmente desmoronando. Estavam desesperados. Alguém, em algum ponto, percebeu que talvez Helena estivesse viva. E esses homens não eram enviados da lei. Eram enviados para silenciar. De vez. Joaquim respirou fundo. A mão dele se fechou devagar, como se tentasse conter a vontade de pegar a espingarda pendurada no interior da casa. Não vimos ninguém, respondeu ele. E se vocês estão procurando alguém, aconselho irem para a vila, perguntar. Aqui não tem nada para vocês. O homem do meio estreitou os olhos. Os outros dois trocaram olhares. Havia suspeita ali, muita fim. Finalmente, após segundos que doíam, o líder fez um gesto com a cabeça. Vamos embora então. Por enquanto. Por enquanto. As palavras ecoaram na mente de Helena como um aviso. Os três homens se viraram. Andaram devagar, como quem marca território. Quando chegaram à porteira, o líder olhou por cima do ombro e disse: se virem alguém, qualquer alguém, nos avisem. É importante pra gente. E se foram... Helena ficou paralisada, até o último som de passos desaparecer. Quando tudo finalmente ficou silencioso, Joaquim virou para ela. Helena, olha para mim. Ela tentou, mas o corpo inteiro tremia. As mãos dela estavam frias. O rosto pálido. Joaquim segurou o rosto dela com as duas mãos, trazendo-a de volta ao presente. Eles não vão encostar um dedo em você. Enquanto eu estiver aqui, ninguém toca em você. Entendeu? As lágrimas escorreram sem que ela percebesse. Eles sabem. Joaquim, eles sabem. Eles vão voltar. Então deixem voltar. A voz dele tinha uma fúria contida. Um fogo que Helena nunca tinha visto antes. Eles não têm ideia do que eu sou capaz para te proteger. A respiração dela falhou. Eu não quero que você se machuque por minha causa. Ela sussurrou. Helena. Ele aproximou a testa da dela, segurando-a como se tentasse passar força através do toque. Eu já estou envolvido. Desde o dia em que te tirei daquela gruta. Não tem como voltar atrás. Ela fechou os olhos, deixando o calor dele se misturar com o medo. Eu tenho medo de perder você. Ela confessou, antes que pudesse pensar. Joaquim ficou imóvel por um segundo menos, como se aquela frase tivesse atravessado o peito dele. Eu não vou a lugar nenhum. Os dois ficaram ali, respirando o mesmo ar, sentindo o mesmo temor e o mesmo laço, que dia após dia ficava mais inegável. Mas aquela paz breve terminou quando um som ecoou perto da porteira. Desta vez, não eram passos. Era o som de um motor, uma carroça maior, um caminhão pequeno, vindo pela estrada. E o som não era de alguém que vinha pedir informação. Era de gente que vinha com pressa, com propósito. Helena sentiu o coração despencar. Eles estão voltando, ela murmurou. Joaquim apertou a mão dela. Então agora, acabou a espera, disse ele. Se é para lutar, vamos lutar. A poeira subiu na estrada. O motor engasgou antes de parar em frente à fazenda. E a porta do veículo se abriu. De lá, desceu um homem que Helena nunca imaginou ver novamente. Alguém que ela acreditava estar do lado do Sampaio. Alguém que era, na verdade, a chave de tudo. O homem que desceu do caminhão não era um desconhecido menos, mas também não era alguém que Helena esperava ver fora das sombras da mansão do Sampaio. Ele tirou o chapéu devagar, como se a poeira da estrada pesasse mais que o tempo. Os olhos, cansados e fundos, procuraram Helena no mesmo instante. Era Miguel, o capataz mais antigo da família Sampaio, o homem que fechava portas, que carregava ordens, que participava de tudo, sempre calado, sempre obediente. Helena recuou um passo, mas Joaquim ficou firme, colocando o corpo entre eles. Miguel, Helena sussurrou, a voz quase falhando. Ele ergueu uma mão, pedindo silêncio, não para impor autoridade, mas para implorar compreensão. Eu não vim machucar ninguém, Miguel disse, a voz trêmula. Eu vim pedir perdão e avisar. Joaquim não relaxou nem 1 milímetro. Fale rápido. Miguel respirou fundo, olhando Helena com algo próximo de arrependimento.
menos algo que ela não sabia que ele era capaz de sentir. Eu tentei te ajudar naquele dia, ele disse. Quando te levaram para a gruta, eu tentei impedir, mas eles já tinham decidido o que fazer. Helena sentiu o corpo gelar. Você sabia? Sabia, ele confessou, a voz pesada como pedra molhada. Mas eu era covarde. Passei a vida obedecendo àquela família. Achava que devia lealdade. Achava que era tarde demais para sair. Mas quando soube que você sobreviveu, algo mudou. Helena levou a mão à boca. Sobreviveu. Era a primeira vez que ouvi alguém da mansão dizer isso em voz alta. Joaquim estreitou os olhos. E o que você quer aqui? Impedir que matem vocês dois, Miguel disse sem rodeios. Os homens que vieram antes não são empregados. São cobradores, matadores contratados pelo filho mais velho do Sampaio. Ele quer limpar tudo antes de ser preso. Helena sentiu o coração retumbar no peito. Eles sabem que eu estou viva. Desconfiam. E agora já tem certeza. Miguel apontou para o caminhão. Eles estão vindo com mais gente. Hoje. Agora. Eu diverti eles. Disse que viria sozinho olhar a área, mas não tenho muito tempo. Joaquim deu um passo à frente, a voz carregada de fúria. E você acha que vamos confiar em você? Miguel abaixou a cabeça, entregando um envelope grosso. Não precisam confiar, mas precisam entender. Joaquim pegou o envelope, abriu, e o ar pareceu sumir ao redor deles. Dentro estavam documentos, registros, nomes, assinaturas, fotos das jaulas, depoimentos antigos, e uma carta escrita à mão por alguém que Helena não esperava. A própria sobrinha do Sampaio, que confessava crimes do pai e implorava por justiça. E, no topo de tudo, uma frase tremida. Se Helena estiver viva, ela é a prova. Helena sentiu o peso daqueles papéis como se fossem tijolos. Eles vão tentar apagar tudo hoje, Miguel disse. Mas vocês têm a chance de fugir. Tem um amigo na polícia que pode proteger vocês, mas precisam vir comigo agora. Joaquim deu um passo à frente, firme como uma parede. Nós não vamos fugir. Miguel o encarou, perplexo. Se ficarem, morrem. Joaquim respirou fundo. Olhou Helena nos olhos. E era ali, naquele instante, que a decisão realmente era dela. Helena, ele disse com calma profunda. Se você quiser ir, nós vamos. Eu vou com você. Mas se quiser enfrentar, eu fico aqui do seu lado. Até o fim. O mundo pareceu parar. Helena olhou para Joaquim. Olhou para Miguel. Para o envelope. Para a estrada, onde em poucos minutos, o inferno voltaria para terminar o que começou. E foi como se a mulher da gruta, menos aquela que quase morreu, se levantasse dentro dela, com um fogo nos olhos. Eu não vou correr, Helena disse. Não mais. Miguel arregalou os olhos. Então vocês vão morrer. Não, Helena corrigiu. Firme. Nós vamos lutar. E depois, eu vou contar tudo. Para a lei, para o mundo. Para quem quiser ouvir Joaquim Sorio, não de alegria, mas de orgulho. Um orgulho silencioso, profundo, impossível de fingir. Miguel hesitou por um longo segundo. E então disse, então fico também. Foi a primeira vez que Helena viu coragem naqueles olhos, talvez tardia, mas real. O som dos motores começou ao longe. 1, 2, talvez 4. Luzes tremeluzindo entre as árvores. A poeira subindo. Joaquim correu para dentro da casa. Voltou com a espingarda, com munição, com ferramentas que se tornariam armas improvisadas. Helena pegou a faca grande da cozinha, menos as mãos tremendo, mas firmes de determinação. Miguel carregou um rifle escondido dentro do caminhão. Eles não esperam resistência. Então, vão aprender hoje, Joaquim disse. Os veículos se aproximaram, rangendo, cuspindo fumaça. Homens armados desceram, espalhando-se pelo terreno, gritando ordens. Procurem. Ela está aqui. Helena sentiu a alma estremecer menos, mas não recuou. Joaquim ficou ao lado dela. Miguel ficou do outro lado. Um trio improvável, mas inteiro. A guerra que ela não escolheu finalmente encontrou ela menos, mas desta vez, ela não estava sozinha. Ela ergueu a cabeça. E o primeiro tiro ecoou. A luta
Durou minutos que pareceram horas. Tiros ricocheteando na madeira velha. Gritos, poeira, adrenalina pura. Joaquim, com uma mira surpreendente, derrubou 2 homens. Miguel enfrentou outro atrás da carroça. Helena, escondida atrás do poço, atacou um dos invasores quando ele tentou avançar pela lateral. Ela o derrubou. Ela, com as próprias mãos. Quando o último tiro silenciou, restaram apenas 3 pessoas de pé. Helena, Joaquim, Miguel, e a fazenda inteira parecia respirar junto com eles, como se soubesse que algo tinha mudado para sempre. Horas depois, com a polícia presente, com depoimentos sendo coletados, com o destino do Sampaio finalmente selado, Helena se sentou na varanda, exausta, respirando o ar fresco da noite. Joaquim chegou e sentou ao lado dela. Não falou nada. Não precisou. Helena encostou a cabeça no ombro dele. Pela primeira vez, sem medo, sem hesitação, sem culpa. Obrigada por me salvar, ela disse. Joaquim sorriu de leve. Você que se salvou, Helena. Eu só caminhei junto. Ela olhou para ele, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu o coração dela bater por um futuro, não por um passado. E agora? Helena perguntou. Agora, Joaquim respondeu. Você vive. Ela sorriu. Um sorriso cheio de recomeço. Um sorriso de quem saiu da morte. Enfrentou monstros e encontrou amor onde menos esperava. E, assim, na varanda simples de uma fazenda isolada, Helena finalmente entendeu. A gruta marcou o fim de uma vida, mas Joaquim marcou o começo da próxima. E essa, ela escolheria viver.